A paciente silenciosa. Alex Michaelides. Prólogo. O diário de Alicia Berenson. 14 de julho. Não sei por que estou escrevendo isso. Minto. Não é verdade. Talvez eu saiba, mas não queira admitir para mim mesma. Não sei nem que nome dar para isso aqui que estou escrevendo. Parece meio pretensioso chamar de diário. Não é como se eu tivesse alguma coisa para dizer. Anne Frank tinha um diário. Não alguém como eu. Chamar de crônicas da minha vida soa meio pedante. Dá um peso e uma obrigação que eu não quero. Se virar obrigação, jamais vou levar isso adiante. Talvez eu não dê nome nenhum. Uma coisa sem nome na qual eu escrevo de vez em quando. Prefiro assim. Quando se coloca um nome em algo, não dá mais para ver essa coisa como um todo nem a importância dela. Só se presta atenção na palavra, que é a parte menos importante na verdade, a ponta do iceberg. Nunca me senti muito à vontade com as palavras. Sempre penso visualmente, eu me expresso em imagens. O que significa que jamais teria começado a escrever isso aqui, se não fosse por Gabriel. Tenho andado meio deprimida ultimamente por causa de algumas coisas. Achei que estava conseguindo esconder isso, mas ele percebeu. É claro que percebeu. Ele percebe tudo. Gabriel perguntou como estava indo a pintura, e eu respondi que não estava indo. Ele trouxe uma taça de vinho para mim, e eu me sentei à mesa da cozinha enquanto ele cozinhava. Gosto de observar Gabriel em ação na cozinha. Ele é um cozinheiro gracioso, elegante, ágil, organizado, diferente de mim. Tudo que eu consigo fazer é uma enorme bagunça. Conversa comigo, ele pediu. Eu não tenho nada para dizer. Às vezes é como se eu me perdesse nos meus próprios pensamentos, como se eu estivesse nadando na lama. Por que você não tenta fazer anotações? Registrar as coisas pode ajudar. Pode ser. Vou tentar. Mas não deixa isso ficar só no plano das ideias, querida. Coloque em prática. Vou colocar sim. Ele ficava me cobrando, mas eu não fazia nada. Até que alguns dias depois, ele me deu de presente esse caderninho de anotações com capa de couro preta e folhas brancas sem pauta e grossas. Passei a mão na primeira página, sentindo sua maciez. E então apontei o lápis e comecei. Ele tinha razão, é claro. Eu já estou me sentindo melhor. Anotar essas coisas é uma espécie de libertação, uma válvula de escape, um espaço para me expressar. Acho que é mais ou menos como terapia. Gabriel não disse nada, mas dá para perceber que ele está preocupado comigo. E para ser sincera, e é bom que eu seja mesmo, o verdadeiro motivo de eu ter concordado em escrever esse diário era para tranquilizá-lo, mostrar que eu estou bem. Não suporto a ideia de ver Gabriel preocupado comigo. Não quero nunca ser um motivo de aflição para ele, nem deixá-lo infeliz ou magoá-lo. Eu amo tanto Gabriel. Ele é sem sombra de dúvida o amor da minha vida. Eu o amo tanto, tanto, que às vezes esse sentimento parece que vai me consumir por completo. Às vezes eu sinto como se... Não, eu não vou escrever sobre essas coisas. Isso aqui vai ser um registro prazeroso de ideias e imagens que me inspiram artisticamente, coisas que têm algum impacto criativo em mim. Eu vou registrar apenas pensamentos positivos, felizes, normais, nada de ideias malucas. Primeira parte. Ele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, vai se convencer de que nenhum mortal é capaz de guardar segredo. Se os lábios estiverem em silêncio, ele vai tagarelar com a ponta dos dedos. Traição exuda por todos os poros. Sigmund Freud. Conferências introdutórias à psicanálise. Capítulo 1. Alicia Berenson tinha 33 anos quando matou o marido. Eles estavam casados fazia 7 anos. Os dois eram artistas. Alicia era pintora e Gabriel um renomado fotógrafo de moda. Ele tinha um estilo bem próprio. Fotografava mulheres semi-esquálidas e seminuas sob ângulos estranhos e nada favoráveis. Desde sua morte, o preço das suas fotos aumentou astronomicamente. Para ser sincero, eu acho o trabalho dele bastante forçado e superficial. Sem nada do caráter visceral dos melhores trabalhos de Alicia. Não entendo de arte o bastante para dizer se Alicia Berenson vai passar no teste do tempo como pintora. Seu talento estará sempre à sombra da sua infâmia. Portanto, é difícil ser objetivo. E vocês podem me acusar de ser tendencioso. Mas é apenas a minha opinião, tenha ela o valor que tiver. E para mim, Alicia era praticamente um gênio. Deixando de lado a excelência técnica do seu trabalho, as pinturas dela têm uma estranha capacidade de prender a atenção. Na verdade,
quase como se as obras agarrassem a atenção com força pelo pescoço. Gabriel Berenson foi assassinado há 6 anos. Tinha 44 anos. Foi morto no dia 25 de agosto, num verão particularmente quente, como devem se lembrar, com o registro de algumas das temperaturas mais altas jamais vistas. O dia em que ele morreu foi o mais quente do ano. No último dia de vida, Gabriel se levantou cedo. Um carro foi buscá-lo às 5h15 da manhã na casa onde morava com Alicia na região noroeste de Londres, em frente ao parque de Hampstead Heath, e ele foi levado para uma sessão de fotos em Shoreditch. Passou o dia fotografando modelos num terraço para a Vogue. Não se sabe muito bem o que Alicia fez naquele dia. Ela estava às vésperas de uma nova exposição, atrasada com o trabalho. É provável que tenha passado o dia pintando no chalé nos fundos do jardim, que havia transformado em ateliê recentemente. No final das contas, a sessão de fotos de Gabriel avançou noite adentro e ele só foi levado de volta para casa às 11. Meia hora depois, a vizinha Barbie Hellman ouviu vários tiros. Ela ligou para a polícia e a delegacia de Haverstock Hill mandou uma viatura às 11h35, que chegou à casa da família Berenson em menos de 3 minutos. A porta da frente estava aberta. A casa, mergulhada na escuridão total. Nenhum dos interruptores funcionava. Os policiais atravessaram o corredor e chegaram à sala. Usaram lanternas, iluminando o ambiente com feixes de luz intermitentes. E deram com Alicia de pé junto à lareira. Seu vestido branco ficou fantasmagórico à luz das lanternas. Alicia parecia não perceber a presença da polícia. Estava imóvel, congelada, uma estátua de gelo, com uma estranha e assustadora expressão no rosto, como se estivesse diante de um terror jamais visto. No chão, uma arma. Ao lado dela, no escuro, Gabriel sentado, imóvel, preso a uma cadeira por fios que atavam seus tornozelos e seus punhos. De início, os policiais acharam que ele estava vivo. A cabeça pendia ligeiramente para o lado, como se ele estivesse inconsciente. Até que foi possível ver, sob um dos feixes de luz, que tinha levado vários tiros no rosto. Seus traços atraentes nunca mais seriam vistos, transformados numa massa escura, carbonizada e coberta de sangue. Na parede atrás dele, pedaços do crânio, massa cinzenta, cabelos e sangue. Havia sangue por todo lado, salpicado nas paredes, em filetes escuros no chão, nos sulcos do assoalho de madeira. Os policiais deduziram que era de Gabriel, mas tinha sangue demais, até que alguma coisa brilhou à luz das lanternas. Havia uma faca no chão perto dos pés de Alicia. Outro feixe de luz revelou sangue em seu vestido. Um dos oficiais pegou seus braços e os levantou na luz. Havia cortes profundos nas veias dos punhos, cortes recentes, sangrando muito. Alicia resistiu às tentativas de salvar sua vida. Foram necessários 3 policiais para contê-la. Ela foi levada para o Royal Free Hospital, a poucos minutos de distância. Desmaiou no caminho. Tinha perdido muito sangue, mas sobreviveu. No dia seguinte, estava deitada numa cama de um quarto particular do hospital. Fora interrogada pela polícia na presença do advogado. Mas Alicia se manteve em silêncio o tempo todo. Os lábios pálidos volta e meia tremiam, mas sem chegar a formar palavras, sem emitir nenhum som. Ela não respondeu a nenhuma pergunta. Não era capaz de falar, não queria. Nem disse absolutamente nada ao ser acusada do assassinato de Gabriel. Continuou em silêncio ao ser detida, recusando-se a negar qualquer culpa ou confessá-la. Alicia nunca mais voltou a falar. Seu silêncio inabalável transformou essa tragédia doméstica banal em algo muito maior. Um mistério, um enigma que tomou conta das manchetes e ocupou durante meses a imaginação do público. Mesmo em silêncio, Alicia não deixou de se expressar. Uma pintura. Começou-a depois de sair do hospital para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. De acordo com a enfermeira psiquiátrica designada pelo tribunal, Alicia mal comia ou dormia. Ela praticamente se limitava a pintar. Em geral, Alicia se preparava durante semanas ou até meses antes de começar um novo quadro, fazendo intermináveis esboços, dispondo e reformulando a composição, experimentando com cores e formas, uma longa gestação seguida de um demorado parto, conforme cada pincelada era aplicada com infinita meticulosidade. Agora, entretanto, ela havia alterado drasticamente seu processo criativo e concluiu essa pintura poucos dias após o assassinato do marido. E para muita gente isso já seria suficiente para condená-la.
Voltar ao ateliê tão pouco tempo depois da morte de Gabriel demonstrava uma extraordinária insensibilidade. A monstruosa ausência de remorso de uma assassina fria. Talvez. Mas não se deve esquecer que, embora Alicia Berenson possa de fato ser uma assassina, ela também era uma artista. E faz total sentido, pelo menos para mim, que se utilizasse de tintas e pincéis para expressar numa tela suas complexas emoções. Não é de surpreender que, para variar, a inspiração lhe viesse com tamanha facilidade, se é que o sofrimento pode ser considerado fácil. A pintura era um autorretrato. E ela lhe deu um título no canto inferior esquerdo da tela, em letras azul claras do alfabeto grego. Uma palavra. Alceste. Capítulo 2. Alceste é a heroína de um mito grego, uma história de amor das mais tristes. Alceste decide sacrificar a própria vida pelo marido, admeto, morrendo em seu lugar quando ninguém mais o fez. Um mito perturbador de auto-sacrifício, embora não ficasse claro como isso estaria relacionado ao caso de Alicia. O verdadeiro significado da alusão me escapou por algum tempo, até que um dia a verdade veio à tona. Mas não quero me adiantar. Estou me precipitando. Tenho que começar do começo e deixar que os acontecimentos falem por si mesmos. Não devo enfeitá-los, distorcê-los, nem contar mentiras. Vou avançar passo a passo, lenta e cautelosamente. Mas por onde começar? Eu preciso me apresentar, mas talvez ainda não seja o momento certo. Afinal, não sou o herói dessa história. Essa é a história de Alicia Berenson, e, portanto, preciso começar por ela, e por Alceste. A pintura é um autorretrato, mostrando Alicia em seu ateliê nos dias subsequentes ao assassinato, de pé diante de uma tela num cavalete, segurando um pincel. Ela está nua. Seu corpo é entregue sem que se poupe nenhum detalhe. Longos fios de cabelo ruivo se estendendo além dos ombros ossudos, as veias azuladas visíveis por baixo da pele translúcida, feridas recentes nos 2 punhos. Ela segura o pincel entre os dedos. Dele pinga tinta vermelha, ou seria sangue. Ela é retratada no ato de pintar, mas a tela está vazia, assim como sua expressão. Com a cabeça virada de lado, ela olha diretamente para nós. Boca aberta, lábios afastados, muda. Durante o julgamento, Jean-Félix Martin, gerente da pequena galeria do Sorro que representava a Alicia, tomou a polêmica decisão, criticada por muitos como sensacionalista e macabra, de exibir Alceste. O fato de a artista estar naquele momento respondendo pela morte do marido no banco dos réus fez com que, pela primeira vez na longa história da galeria, filas se formassem à entrada. Entrei na fila com os outros ansiosos apreciadores de arte, esperando minha vez à luz neon vermelha da sex shop ao lado. E um por um, nós entrávamos. Dentro da galeria, éramos conduzidos até a pintura, como uma multidão empolgada num parque de diversões indo para a casa mal assombrada. Até que me vi diante de Alceste. Fiquei encarando a pintura, o rosto de Alicia, tentando interpretar seu olhar, tentando entender. Mas o retrato resistia, desafiador. Alicia me encarava com sua máscara impassível, impenetrável, enigmática. Não consegui detectar inocência nem culpa em sua expressão. Mas houve quem achasse a leitura mais fácil. Maldade pura, sussurrou a mulher atrás de mim. Né? Concordou sua companhia. Piranha com sangue frio. Um tanto injusto, pensei, considerando que a culpa de Alicia ainda não havia sido provada. Mas, na verdade, a conclusão era inevitável. Desde o início, os tabloides venderam a ideia de que ela era uma vilã, uma mulher fatal, uma viúva negra, um monstro. Tal como se apresentavam, os fatos eram simples. Alicia foi encontrada sozinha com o corpo de Gabriel. Na arma havia apenas suas impressões digitais. Não restava a menor dúvida de que ela matara Gabriel. Já o porquê continuava um mistério. O crime era debatido na mídia, e surgiam diferentes teorias nos jornais, no rádio, nos talk shows matinais da televisão. Especialistas eram convidados a explicar, condenar, justificar os atos de Alicia. Ela devia ser vítima de violência doméstica, sem dúvida, e suportou até o seu limite antes de explodir. Outra teoria era de que se tratava de um jogo sexual que deu errado. Afinal, o marido não tinha sido encontrado amarrado. Alguns suspeitavam de que Alicia tenha sido levada ao assassinato pelo bom e velho ciúme, provavelmente outra mulher. No julgamento, entretanto, Gabriel foi descrito pelo irmão como marido dedicado,
profundamente apaixonado pela companheira. Bem, e questões relacionadas a dinheiro? Alicia não tinha muito a ganhar com a morte dele. Era ela quem tinha dinheiro, herdado do pai. E assim corriam soltas as especulações, sem respostas, apenas mais perguntas sobre os motivos de Alicia e seu posterior silêncio. Por que ela se recusava a falar? O que isso significava? Estava escondendo alguma coisa? Protegendo alguém? Neste caso, quem? E por quê? Na época me lembro de pensar que enquanto todo mundo falava, escrevia, discutia sobre Alicia, bem no cerne de toda essa barulhenta e frenética agitação, havia um vazio. Um silêncio. Uma esfinge. No julgamento, o juiz não viu com bons olhos a persistente recusa de Alicia de se manifestar. Quem é inocente, frisava o meritíssimo juiz Alverstone, costuma proclamar a própria inocência em alto e bom som, e o tempo todo. Alicia não só permanecia em silêncio, como não demonstrava o menor sinal de remorso. Não chorou uma vez sequer durante o julgamento, fato bastante explorado pela imprensa, mantendo a expressão fria e inalterada. Congelada. A defesa não tinha escolha senão alegar inimputabilidade. Alicia tinha um longo histórico de transtornos mentais, afirmava-se, remontando à infância. O juiz descartou boa parte desse argumento como sem fundamento, mas no fim se deixou convencer por Lazarus Diomedes, professor de psiquiatria forense no Imperial College e diretor clínico do Grove, um hospital psiquiátrico judiciário na região norte de Londres. O professor Diomedes sustentou a alegação de que a própria recusa de falar demonstrava o profundo desequilíbrio psicológico de Alicia, o que devia ser levado em conta na determinação da sentença, o que era, na verdade, um eufemismo para algo que os psiquiatras não gostam de afirmar diretamente. O que Diomedes queria dizer era que Alicia estava louca. Era a única explicação que fazia algum sentido. Por que outro motivo ela iria amarrar o homem amado a uma cadeira e atirar no rosto dele? Para depois não manifestar nenhum remorso, não dar explicações, nem sequer falar? Ela só podia estar louca. Alicia tinha que estar louca. No fim, o meritíssimo juiz Alverstone aceitou a alegação de inimputabilidade e recomendou que o júri a levasse em consideração. Alicia seria em seguida internada no Grove, sob a supervisão do mesmo professor Diomedes, cujo depoimento influenciara tanto a decisão do juiz. Se Alicia não estava louca, isto é, se o seu silêncio não passava de fingimento, uma encenação para enganar os membros do júri, então seu plano tinha dado certo. Ela escapou de uma longa sentença de prisão, e caso se recuperasse por completo, poderia ser libertada em poucos anos. Então já estaria na hora de começar a fingir essa recuperação. Pronunciar umas palavras aqui e ali, e depois um pouco mais. Começar aos poucos a expressar alguma forma de remorso. Mas não. Semana após semana, mês após mês, então os anos se passaram, e Alicia continuava muda. Apenas silêncio. E assim, sem dispor de mais nenhuma revelação, a mídia, decepcionada, acabou perdendo o interesse em Alicia Berenson. Ela se tornou mais uma dentre esses assassinos de fama passageira. Rostos de que nos lembramos, mas cujos nomes esquecemos. Nem todos nós. Certas pessoas, entre elas, eu mesmo, continuaram fascinadas pelo mistério de Alicia Berenson e seu persistente silêncio. Como terapeuta, me parecia evidente que ela havia sofrido algum trauma grave em relação à morte de Gabriel, e o silêncio era uma expressão desse trauma. Incapaz de enfrentar o que tinha feito, Alicia emperrou e ficou imobilizada, como um carro com defeito. Eu queria contribuir para fazê-la dar a partida novamente, ajudar Alicia a contar sua história, se curar e ficar bem. Queria consertá-la. Sem querer parecer que estou me gabando, eu me considerava a pessoa certa para ajudar Alicia Berenson. Sou psicoterapeuta forense, acostumado a trabalhar com pessoas vulneráveis e com muitos traumas. E algo na história de Alicia ressoava em mim. Desde o começo senti uma profunda empatia por ela. Infelizmente, na época eu ainda trabalhava em Broadmoor. Portanto, me dedicar ao tratamento de Alicia seria apenas, ou deveria ter sido, uma fantasia sem desdobramentos reais, não fosse a inesperada intervenção do destino. Quase 6 anos depois da internação de Alicia, o cargo de psicoterapeuta forense ficou vago no Grove. Assim que vi o anúncio, percebi que não tinha escolha. Segui meus instintos e me candidatei à vaga. Capítulo 3.
Eu me chamo Theo Faber, tenho 42 anos, e me tornei terapeuta porque a minha cabeça era toda fodida. A verdade é essa, embora eu não tenha dito isso na entrevista de emprego, quando me fizeram essa pergunta. O que atraiu você na psicoterapia? Perguntou Indira Sharma, enquanto me observava por cima dos óculos redondos e enormes. Indira dava consultoria psicoterapêutica no Grove. Com 50 e tantos anos, tinha um rosto redondo e atraente e longos cabelos pretos e lustrosos com algumas mechas grisalhas. Ela me ofereceu um leve sorriso, como que dizendo que essa ainda era uma pergunta fácil, só para esquentar, precedendo desafios mais ardilosos. Hesitei. Dava para sentir os outros integrantes do comitê olhando para mim. Fiz questão de manter contato visual enquanto desfiava uma resposta ensaiada, uma história repleta de bons sentimentos sobre meu trabalho de meio período num lar para idosos na adolescência. E como isso despertou em mim o interesse pela psicologia, que levou a uma pós-graduação em psicoterapia. E assim por diante. Acho que eu queria ajudar as pessoas. E dei de ombros. Foi isso mesmo. O que era uma completa bobagem. Quer dizer, claro que eu queria ajudar os outros. Mas esse era um objetivo secundário, principalmente quando comecei a faculdade. A verdadeira motivação era puramente egoísta. Eu precisava ajudar a mim mesmo. E acho que isso se aplica à maioria das pessoas que lida com saúde mental. Somos atraídos por essa profissão porque a nossa cabeça está uma bagunça. Estudamos psicologia para curar a nós mesmos. Agora, saber se estamos dispostos a admitir isso já é outra história. Nós, seres humanos, vivemos nossos primeiros anos num território anterior à memória. Costumamos pensar que surgimos dessa névoa primordial, com o caráter plenamente formado, como Afrodite irrompendo perfeita da espuma do mar. Mas sabemos que não é exatamente assim, graças a pesquisas cada vez mais aprofundadas a respeito do desenvolvimento do cérebro. Nascemos com um cérebro formado apenas em parte, parecendo mais uma massa de argila disforme que um deus do Olimpo. Como dizia o psicanalista Donald Winnicott, não existe essa coisa de bebê. O desenvolvimento da nossa personalidade não ocorre de maneira isolada, mas na relação com os outros. Somos moldados e completados por forças invisíveis de que não nos recordamos, no caso, nossos pais. O que é assustador, por motivos óbvios. Quem sabe quantas injúrias não sofremos, quantos tormentos e abusos, nesse território anterior à memória. Nossa natureza se formou sem que sequer soubéssemos disso. No meu caso, eu cresci me sentindo tenso, com medo, ansioso. Essa ansiedade parecia anterior à minha existência e independente de mim. Desconfio, no entanto, que teve origem na minha relação com o meu pai, perto de quem eu jamais me sentia seguro. Os acessos de raiva imprevisíveis e arbitrários do meu pai transformavam qualquer situação, por mais inofensiva, num potencial campo minado. Qualquer comentário inócuo ou ponto de vista discordante bastava para desencadear sua fúria, provocando uma série de explosões das quais era impossível escapar. A casa tremia com seus gritos, e eu saía correndo para o meu quarto no andar de cima. Eu me jogava no chão e me enfiava debaixo da cama, encolhido contra a parede. Mal conseguindo respirar, ficava lá rezando para ser engolido pelos tijolos e desaparecer. Mas era agarrado pela mão dele, que me arrastava ao encontro do meu destino. O cinto era desafivelado da cintura e estalava no ar antes de me acertar, cada batida me fazendo ficar de lado para me proteger, a carne em brasa, até que o açoitamento terminava, de forma tão repentina quanto havia começado, e eu caía no chão todo encolhido, um boneco de pano descartado por uma criancinha enfurecida. Eu nunca sabia ao certo o que tinha feito para desencadear toda aquela fúria, ou se merecia o que estava acontecendo. Perguntei à minha mãe por que o meu pai estava sempre tão irritado comigo, e ela, num gesto desesperador, deu de ombros e respondeu: "Como é que eu vou saber? Seu pai é completamente maluco." Ao dizer que ele era maluco, ela não estava brincando. Se fosse avaliado hoje por um psiquiatra, desconfio que meu pai teria sido diagnosticado com transtorno de personalidade, doença que não recebeu nenhum tratamento ao longo de toda a sua vida. O resultado para mim foi uma infância e uma adolescência dominadas pela histeria e pela violência física, ameaças, lágrimas e vidro quebrado. Havia momentos de felicidade, geralmente quando meu pai não estava em casa. Eu me lembro de um inverno em que ele fez uma viagem de negócios de um mês aos Estados Unidos. Durante 30 dias,
Minha mãe e eu tivemos total liberdade na casa e no jardim, longe do seu olhar vigilante. Nevou muito em Londres naquele mês de dezembro, e o jardim inteiro ficou enterrado debaixo de um tapete branco, espesso e liso. Mamãe e eu fizemos um boneco de neve. Inconscientemente ou não, era uma representação do Nosso Senhor ausente naquele momento. Eu o batizei de papai. E com aquela barriga enorme, as duas pedras negras fazendo as vezes de olhos e os gravetos inclinados, representando as sobrancelhas severas, a semelhança era assombrosa. Completamos a ilusão colocando nele as luvas, o chapéu e o guarda-chuva do meu pai. Então, arremessamos bolas de neve nele com violência, enquanto dávamos risadinhas feito crianças travessas. Caiu uma nevasca pesada naquela noite. Minha mãe foi para a cama e eu fingi estar dormindo. Mas escapuli para o jardim e fiquei lá sob a neve que caía. Estendi as mãos, pegando flocos de neve, vendo-os desaparecer entre os dedos. A sensação era de felicidade e frustração, e expressava uma verdade que eu era incapaz de manifestar na época. Meu vocabulário era limitado demais. Minhas palavras formavam uma malha frouxa demais para capturá-la. De certa maneira, tentar agarrar flocos de neve que desaparecem é como tentar agarrar a felicidade. Um ato de posse que imediatamente se transforma em nada. O que me lembrou que havia um mundo inteiro fora daquela casa. Um mundo de imensidão e inconcebível beleza, que por enquanto estava fora do meu alcance. Essa lembrança tem voltado a mim com frequência ao longo dos anos. Como se o sofrimento que cercava aquele breve momento de liberdade a fizesse arder ainda mais vívida. Uma luzinha minúscula cercada de escuridão. Eu me dei conta de que a única esperança de sobrevivência seria bater em retirada, tanto física quanto psicologicamente. Eu precisava fugir para bem longe. Só assim estaria a salvo. E então, aos 18 anos, consegui as notas de que precisava para garantir uma vaga na universidade. E deixei aquela prisão de Surrey. E achei que estava livre. Mas não estava. Na época, eu não sabia, mas já era tarde. Eu tinha internalizado meu pai. Ele estava introjetado em mim, profundamente enterrado no meu inconsciente. Por mais que fugisse, eu o levava comigo aonde quer que fosse. Era perseguido por um implacável e infernal coro de erinhas, todas com a voz dele, gritando que eu não valia nada, que eu era uma vergonha, um fracasso. No meu primeiro período na faculdade, naquele primeiro e rigoroso inverno, as vozes ficaram tão estridentes, tão paralisantes, que passaram a me controlar. Imobilizado pelo medo, eu não conseguia sair, socializar nem fazer amigos. Era como se não tivesse saído de casa. Não havia esperança. Eu tinha sido derrotado. Estava aprisionado, colocado contra a parede, sem saída. Uma única solução se apresentava. Fui de farmácia em farmácia comprar caixas de paracetamol. Comprava poucas caixas por vez para não despertar suspeitas, mas nem precisava me preocupar. Ninguém estava prestando a menor atenção em mim. Sem dúvida, eu era tão invisível quanto me sentia. Fazia frio no meu quarto e eu sentia os dedos dormentes e desajeitados ao abrir as caixas. Tive que fazer um esforço enorme para engolir os comprimidos, mas os forcei goela abaixo, um atrás do outro, e me arrastei até a minha cama estreita e desconfortável. Fechei os olhos e esperei a morte. Mas a morte não veio. O que veio foi uma dor visceral e abrasadora. Eu me curvei e vomitei, cuspindo bile e comprimidos mal digeridos em cima de mim mesmo. Deitado lá no escuro, senti meu estômago em chamas pelo que pareceu uma eternidade. Até que, lentamente, na escuridão, eu me dei conta de algo. Eu não queria morrer. Ainda não. Não sem nem sequer ter vivido. Senti então alguma esperança, mesmo que confusa e indefinida. E que, de qualquer maneira, me levou a reconhecer que eu não seria capaz de fazer aquilo sozinho. Eu precisava de ajuda. Eu a encontrei na forma de Ruth, uma terapeuta recomendada pelo atendimento psicológico da universidade. Ruth era rechonchuda, tinha a cabeça branca e certo ar de vovozinha, além de um sorriso simpático, no qual eu queria acreditar. No começo, ela não dizia muita coisa. Limitava-se a me ouvir. Eu falava da infância, da minha casa, dos meus pais. Enquanto falava, percebi que por mais sofridos que fossem os detalhes que relatava, eu não sentia nada. Estava desligado das minhas emoções, como uma mão decepada do punho. Falava de lembranças dolorosas e impulsos suicidas, mas não os sentia. Volta e meia, no entanto, eu olhava para Ruth. Para minha surpresa, ela estava com os olhos marejados de lágrimas.
Pode ser difícil entender, mas essas lágrimas não eram dela, eram minhas. Na época, eu não entendi. Mas é assim que a terapia funciona. O paciente delega seus sentimentos inaceitáveis ao terapeuta, que retém tudo que ele teme sentir, sentindo por ele. Até que muito lentamente lhe devolve esses sentimentos. Exatamente como Ruth devolveu os meus. Continuamos nossos encontros por vários anos, Ruth e eu. Ela era a única constante na minha vida. Graças a ela, internalizei um novo tipo de relação com os outros. Uma relação baseada no respeito mútuo, na honestidade e na bondade, e não na recriminação, na raiva e na violência. Aos poucos, comecei a me sentir diferente em relação a mim mesmo, menos vazio, com mais capacidade de sentir emoções e menos medo. Aquele coro interno repleto de ódio nunca me abandonou por completo, mas agora eu contava com a voz de Ruth para enfrentá-lo e prestava menos atenção a ele. Assim, as vozes na minha cabeça se acalmaram e chegavam a desaparecer de vez em quando. Eu me sentia em paz, e às vezes até feliz. A terapia literalmente tinha salvado a minha vida, e, sobretudo, transformara a qualidade dessa vida. A cura pela fala foi fundamental na pessoa em que eu havia me tornado. Num sentido muito profundo, ela me definia. Estava ali, eu sabia, a minha vocação. Depois da faculdade, eu me especializei em psicoterapia em Londres. Durante minha formação, continuei me encontrando com Ruth. Ela, como sempre, me apoiava e estimulava, mesmo frisando que eu devia ser realista quanto ao caminho que havia tomado. Não é nenhum mar de rosas, ela costumava dizer. E estava certa. Trabalhar com pacientes, botar a mão na massa, não seria mesmo nada confortável. Eu me lembro da minha primeira visita a um hospital psiquiátrico judiciário. Minutos depois de chegar, um paciente tinha baixado as calças, agachado e defecado na minha frente. Um amontoado fedorento de merda. E outros incidentes posteriores, nem todos de embrulhar o estômago, mas não menos dramáticos. Tentativas de suicídio terríveis, automutilação, histeria e sofrimento descontrolados. Pareciam mesmo mais do que eu seria capaz de suportar. Mas a cada incidente eu dava um jeito de acessar uma resiliência insuspeita até então, e foi ficando mais fácil. É estranho como a gente se adapta rapidamente ao pavoroso mundo de um hospital psiquiátrico. Ficamos cada vez mais à vontade com a loucura, e não apenas a loucura dos outros, mas a nossa própria. Eu acredito que somos todos loucos, apenas de formas diferentes. E foi por isso, e assim, que senti uma ligação com Alicia Berenson. Eu havia tido sorte. Graças a uma bem-sucedida intervenção terapêutica ainda na juventude, pude recuar quando já estava à beira da escuridão psíquica. Na minha mente, entretanto, a outra narrativa continuava sendo sempre uma possibilidade. Eu poderia ter enlouquecido e terminado meus dias trancafiado numa instituição psiquiátrica, como Alicia. Graças a Deus, nada disso tinha acontecido. Eu não podia dizer nenhuma dessas coisas a Indira Sharma quando ela perguntou por que havia me tornado psicoterapeuta. Afinal, aquilo era uma entrevista de emprego. E pelo menos eu sabia jogar esse jogo. No fim das contas, concluí, é a formação que nos transforma em psicoterapeutas, independentemente das intenções iniciais. Indira concordou, com um ar de sabedoria. Sim, perfeito, exatamente. A entrevista transcorreu bem. Minha experiência de trabalho em Broadmoor era uma vantagem, disse Indira. Demonstrava que eu era capaz de lidar com transtornos mentais graves. O emprego me foi oferecido pouco depois da entrevista e eu o aceitei. Um mês depois, estava a caminho do Grove. Capítulo 4. Cheguei ao Grove acompanhado por um vento gélido de janeiro. As árvores sem folhas pareciam esqueletos ao longo da rua. O céu estava branco, carregado com a neve que ainda ia cair. De pé na entrada, busquei o maço de cigarros no bolso. Eu estava há mais de uma semana sem fumar. Tinha prometido a mim mesmo que dessa vez era para valer e ia largar de verdade. Mas ali estava eu já fraquejando. Acendi um, irritado comigo mesmo. Um terapeuta tende a encarar o hábito de fumar como uma dependência não resolvida. Algo que qualquer terapeuta que se preze já devia ter trabalhado e superado. Eu não queria entrar cheirando a cigarro, então comecei a chupar 2 balas de menta enquanto fumava e tentava me aquecer. Eu tremia. Mas, para ser sincero, era mais o nervosismo que o frio. Estava hesitante. Meu supervisor em Broadmoor tinha dito sem rodeios que eu estava cometendo um erro. Deu a entender que minha partida significava a interrupção de uma carreira promissora,
mostrando-se um tanto desdenhoso em relação ao Grove, e particularmente ao professor Diomedes. Um sujeito nada ortodoxo, trabalha muito com relações de grupo. Trabalhou um tempo com Folks. Nos anos 80, comandava uma espécie de comunidade terapêutica alternativa em Hertfordshire. Esse tipo de terapia não é economicamente viável, especialmente hoje em dia. Ele hesitou um instante e prosseguiu falando mais baixo. Não quero assustar você, Theo, mas ouvi rumores de que aquilo lá vai ser fechado. Você pode estar desempregado daqui a 6 meses. Tem certeza de que não vai reconsiderar? Hesitei, mas só por educação. Tenho sim. Ele balançou a cabeça. Para mim parece suicídio profissional. Mas se a sua decisão está tomada... Eu não falei para ele de Alicia Berenson, do meu desejo de tratá-la. Poderia ter colocado a situação em termos que ele fosse capaz de entender. Trabalhar com ela poderia levar a um livro ou a alguma publicação. Mas eu sabia que não ia adiantar muito. Ele continuaria achando que eu estava cometendo um erro. E talvez tivesse razão. Era o que eu estava prestes a descobrir. Apaguei o cigarro, controlei o nervosismo e entrei. O Grove ficava na parte mais antiga do Hospital Edgware. O prédio original de tijolos aparentes em estilo vitoriano há muito tinha sido cercado e engolido por ampliações e anexos maiores, e em geral, mais feios também. O Grove ficava no coração desse complexo. A única indicação do caráter perigoso dos ocupantes era a fileira de câmeras de segurança empoleiradas nas cercas, feito aves de rapina vigilantes. Na recepção, todos os esforços foram feitos para que tudo parecesse bastante amistoso. Amplos sofás azuis, pinturas e desenhos rústicos e infantis dos pacientes pendurados nas paredes. A mim parecia mais um jardim de infância que um hospital psiquiátrico judiciário. Um sujeito alto surgiu a meu lado, sorriu para mim e estendeu a mão. Apresentou-se como Yuri, chefe da enfermaria psiquiátrica. Bem-vindo ao Grove. Temo que a gente não tenha um comitê de recepção. Só eu. Yuri era bonito, forte e tinha 30 e tantos anos. Cabelo preto e uma tatuagem tribal subindo pelo pescoço, por cima do colarinho. Cheirava a tabaco e a uma loção pós-barba excessivamente adocicada. Embora falasse com sotaque, seu inglês era perfeito. Cheguei da Letônia há 7 anos, e na época eu não falava uma palavra de inglês. Mas em 1 ano já era fluente. Isso é impressionante. Que nada, inglês é uma língua fácil. Experimenta só falar letão. Ele riu e pegou o tilintante chaveiro que trazia preso ao cinto. Tirou algumas chaves e as entregou a mim. Você vai precisar dessas para os quartos individuais e vai ter que aprender os códigos das alas. É muita chave. Em Broadmoor eu tinha bem menos. Pois é. A gente intensificou bastante a segurança recentemente, desde que Stephanie entrou na equipe. Quem é Stephanie? Yuri não respondeu, mas fez um gesto com a cabeça indicando a mulher que saía pela porta do escritório atrás do balcão da recepção. Era caribenha, na casa dos 40 anos, e tinha um corte meio Chanel com as pontas mais compridas. Muito prazer, Stephanie Clark, gerente do Grove. Stephanie me ofereceu um sorriso pouco convincente. Ao trocar um aperto de mão com ela, senti mais força e firmeza que no aperto de Yuri, e boas-vindas muito menos calorosas. Como gerente dessa unidade, segurança é minha maior prioridade. Dos pacientes e da equipe de funcionários. Se vocês não estiverem seguros, os pacientes também não vão estar. Ela me entregou um aparelhinho, um alarme para relatar agressões físicas. Fica com ele o tempo todo, não deixa na sua sala. Resisti à tentação de dizer, sim, senhora. Melhor cair nas graças de Stephanie para evitar complicações. Fora exatamente essa minha tática anteriormente com outros gerentes autoritários. Evitar confrontos e me manter invisível. Prazer em conhecê-la, Stephanie. E abriu um sorriso. Ela fez que sim com a cabeça, mas não sorriu. Yuri vai levar você até a sua sala. Ela deu meia volta e saiu marchando sem olhar para trás. Vem comigo, chamou Yuri. Fui com ele até a entrada da ala, uma enorme porta de aço reforçado. Ao lado, o detector de metais era controlado por um guarda. Você conhece o protocolo, certo? Disse Yuri. Nada de objetos pontiagudos. Nada que possa ser usado como arma. Nem isqueiros, acrescentou o guarda enquanto me revistava, catando meu isqueiro do bolso com um olhar acusador. Foi mal, esqueci que estava com isso. Yuri fez sinal para que o acompanhasse. Vou levar você até a sua sala.
Todo mundo está no encontro comunitário, por isso está tudo bem tranquilo por aqui. Posso participar também? Do encontro? Yuri pareceu surpreso. Você não quer se acomodar na sua sala primeiro? Isso pode ficar para depois. Se não for nenhum problema para você. Ele deu de ombros. Como quiser. Por aqui. Yuri me conduziu então por corredores interligados e pontuados por portas trancadas. Uma sucessão de portas batidas, ferrolhos abertos e chaves giradas nas fechaduras. Avançávamos lentamente. Ficava evidente que há muito não se gastava na manutenção do prédio. Paredes com tinta descascando, um leve cheiro de mofo e corredores repletos de manchas. Yuri parou em frente a uma porta fechada e indicou com a cabeça. Eles estão aí. Pode entrar. Ok, obrigado. Hesitei, me preparando. E então abri a porta e entrei. Capítulo 5. O encontro era realizado num salão comprido com janelas altas e gradeadas, que davam para um muro de tijolos aparentes. No ar, um cheiro forte de café misturado à loção de Yuri. Eram cerca de 30 pessoas sentadas em círculo, em sua maioria segurando copos de papel com chá ou café, bocejando e se esforçando para não cochilar. Algumas, depois de beber o café, brincavam com os copos vazios, amassando-os, achatando-os ou rasgando-os. O encontro ocorria 1 ou 2 vezes por dia, algo entre uma reunião administrativa e uma sessão de terapia de grupo. Questões relacionadas à gestão da unidade e ao atendimento dos pacientes eram colocadas na pauta para serem discutidas. Como o professor Diomedes gostava de dizer, era uma tentativa de envolver as pacientes no tratamento e estimulá-las a assumir a responsabilidade pelo próprio bem-estar, embora nem sempre funcionasse. Com sua formação em terapia de grupo, Diomedes tinha particular inclinação por reuniões dos mais variados tipos e incentivava tanto quanto possível o trabalho em grupo. Digamos que ele adorava uma plateia. Tinha um leve ar de apresentador de circo, achei, quando se levantou para me cumprimentar. As mãos estendidas e acolhedoras, fazendo um gesto para que eu me aproximasse. Theo, aí está você. Junte-se a nós. Ele falava com um leve sotaque grego, quase imperceptível. Já perdera a maior parte do sotaque. Afinal, morava na Inglaterra havia mais de 30 anos. Era bonito, e embora tivesse uns 60 anos, parecia muito mais jovem. Tinha um ar jovial e travesso, mais parecendo um tio irreverente que um psiquiatra. O que não quer dizer que não fosse extremamente dedicado ao atendimento das pacientes. Chegava antes do pessoal da limpeza pela manhã e ficava até depois da troca de turno das equipes à noite, às vezes passando a madrugada no sofá da sua sala. 2 vezes divorciado, Diomedes gostava de dizer que seu terceiro e mais bem-sucedido casamento fora com o Grove. Sente-se aqui. E apontou para uma cadeira vazia ao seu lado. Sente, sente, sente. Obedeci. Diomedes fez todo um floreio para me apresentar. Permitam-me apresentar nosso novo psicoterapeuta, Theo Faber. Espero que possam, como eu, lhe dar as boas-vindas à nossa pequena família. Enquanto ele falava, eu percorria o círculo com o olhar em busca de Alicia, mas não a encontrava. Com exceção do professor Diomedes, impecavelmente vestido de terno e gravata, as outras pessoas estavam quase todas de camisa de manga curta ou camiseta. Difícil identificar quem era paciente e quem fazia parte da equipe. Alguns rostos me eram familiares. Christian, por exemplo. Eu o havia conhecido em Broadmoor, um psiquiatra que jogava rugby de nariz quebrado e barba preta. Bonitão de um jeito meio sujo. Saiu de Broadmoor pouco depois de eu ter chegado. Eu não gostava muito dele, mas para ser justo não o conhecia muito bem, porque não trabalhamos juntos por muito tempo. Eu me lembrei de Indira da entrevista. Ela sorriu para mim, e eu me senti grato, pois era o único rosto amistoso por ali. A maioria das pacientes me encarava com ar mal-humorado e desconfiado. Quem podia culpá-las? Os abusos que sofreram, físicos, psicológicos, sexuais. Tudo isso significava que levaria muito tempo até confiarem em mim, se é que chegariam a confiar. Eram todas mulheres, em sua maioria com traços grosseiros, cheias de rugas e cicatrizes. Tiveram vidas muito difíceis, passando por horrores que as levaram a se refugiar na terra de ninguém da doença mental. Essas vidas estavam entalhadas naqueles rostos, impossíveis de serem ignorados. Mas e Alicia Berenson? Onde ela estava? Voltei a passar os olhos pelo círculo, mas ainda não conseguia encontrá-la. Até que me dei conta. Eu estava bem diante dela. Alicia estava sentada à minha frente,
do outro lado do círculo. Eu não a tinha visto porque ela era invisível. Curvada para a frente, Alicia estava completamente largada na cadeira. Obviamente bastante sedada. Segurava um copo de papel cheio de chá, que a mão trêmula derramava constantemente no chão. Eu me contive para não ir até ela e endireitar o copo. Estava tão alterada que duvido que tivesse notado alguma coisa. Eu não esperava que ela estivesse tão debilitada. Ainda havia sinais da bela mulher que tinha sido. Olhos de um azul profundo, um rosto perfeitamente simétrico, mas estava magra demais e parecia suja. Os longos cabelos ruivos estavam imundos e embaraçados. As unhas estavam roídas e quebradas. Dava para ver as cicatrizes sutis nos 2 punhos, as mesmas que eu vira tão bem reproduzidas em Alceste. Os dedos não paravam de tremer, sem dúvida efeito colateral do coquetel de drogas que estava tomando. Risperidona e outros antipsicóticos pesados, e a saliva brilhante se acumulava ao redor da boca aberta, outro lamentável efeito colateral da medicação. A pessoa baba de forma incontrolável. Percebi que Diomedes olhava para mim. Desviei a atenção de Alicia e foquei nele. Com certeza você poderá se apresentar melhor, Theo, comentou ele. Não quer dizer algumas palavras? Obrigado, assenti. Na verdade, não há o que acrescentar. Apenas que estou muito feliz de estar aqui. Empolgado, nervoso, cheio de expectativa. E mal posso esperar para conhecer todo mundo, especialmente as pacientes. Eu fui interrompido por um estrondo súbito quando uma porta foi aberta. Inicialmente achei que estava vendo coisas. Uma gigante entrou no salão segurando 2 enormes estacas de madeira acima da cabeça e as atirou na nossa direção como se fossem lanças. Uma das pacientes cobriu os olhos e gritou. Uma parte de mim achava que as lanças iriam nos empalar, mas elas foram parar no meio do círculo, batendo com força no chão. Foi quando vi que não eram lanças. Era um taco de bilhar partido ao meio. A enorme paciente, uma mulher turca de cabelos escuros na casa dos 40 anos, gritou. Mas que merda! Esse taco está quebrado tem 1 semana, e vocês ainda não trocaram essa porra. Olha a boca, Elif. Interveio Diomedes. Não vou cuidar do problema do taco até a gente resolver se está certo permitir que você participe do encontro chegando tão atrasada. Ele virou a cabeça com certa malícia e jogou a pergunta para mim. O que você acha, Theo? Hesitei e levei um tempo até conseguir falar. Eu acho importante respeitar os horários e chegar na hora para o encontro. Como você fez, certo? Cortou um sujeito do outro lado do círculo. Eu me virei e vi que tinha sido Christian. Ele riu da própria piada. Abri um sorriso forçado e me voltei de novo para Elif. Ele tem razão, eu também me atrasei. Quem sabe então não podemos aprender juntos a lição. Que porra é essa que você está falando? Questionou Elif. Aliás, quem é você afinal? Elif, olha a boca, advertiu Diomedes outra vez. Não me obrigue a suspender você. Sente-se. Elif continuou de pé. E o taco? A pergunta era endereçada a Diomedes, e ele olhou para mim, esperando que eu respondesse. Elif, já percebi que você está irritada por causa do taco. Comecei. Desconfio que a pessoa que quebrou esse taco também estivesse irritada. O que nos leva a pensar no que fazer com a raiva numa instituição como essa. Que tal explorarmos o assunto e falarmos um pouco sobre raiva? Não quer se sentar? Elif revirou os olhos, mas se sentou. Indira fez que sim com a cabeça, parecendo satisfeita. Começamos a falar sobre a raiva, Indira e eu, tentando atrair as pacientes para um debate sobre seus sentimentos de raiva. E conduzimos bem a situação, pensei. Eu sentia que Diomedes estava observando, avaliando meu desempenho, e parecia satisfeito. Olhei de relance para Alicia, e para minha surpresa, ela estava olhando para mim, ou pelo menos na minha direção. Uma expressão turva e nebulosa, como se esforçasse para focar os olhos e ver. Se alguém me dissesse que aquela casca vazia fora um dia a brilhante Alicia Berenson, considerada pelos que a conheciam uma mulher deslumbrante, fascinante, cheia de vida, eu não teria acreditado. E naquele exato momento me certifiquei de que havia tomado a decisão certa ao vir para o Grove. Todas as minhas dúvidas se esvaíram. Estava decidido a não parar por nada, até que Alicia se tornasse minha paciente. Não havia tempo a perder. Alicia estava perdida, desaparecida, e eu pretendia encontrá-la. Capítulo 6.
A sala do professor Diomedes ficava na parte mais antiga e decrépita do hospital. Havia teias de aranha nos cantos, e várias lâmpadas do corredor estavam queimadas. Eu bati a porta, e depois de um momento ouvi a voz dele. Entre. Girei a maçaneta e a porta se abriu com um rangido. A primeira coisa que chamou minha atenção foi o cheiro lá dentro. Era diferente do restante do hospital. Não cheirava a antisséptico nem a água sanitária. Curiosamente, lembrava o cheiro de um poço de orquestra. Madeira, cordas e arcos, verniz, cera. Levou um tempo até meus olhos se acostumarem à penumbra, e vi o piano de armário encostado na parede, um objeto totalmente inesperado num hospital. Umas 20 estantes para partitura feitas de metal se destacavam nas sombras, e uma pilha de partitura se erguia em cima de uma mesa, uma instável torre de papel buscando o céu. Em outra mesa, um violino, perto de um oboé e de uma flauta, e ao lado uma harpa, um objeto enorme com sua bela estrutura de madeira delimitando uma infinidade de cordas. Eu olhava para tudo aquilo boquiaberto. Diomedes riu. Está se perguntando o que são esses instrumentos todos? Ele estava sentado à sua mesa, dando uma risadinha. São seus? São, sim. Música é o meu hobby. Não, minto. A minha paixão. Ele fez a correção de dedo em riste dramático. O professor tinha um jeito vivaz de se expressar, gesticulando muito para acompanhar e enfatizar a fala, como se regesse uma orquestra invisível. Eu tenho uma orquestra amadora, aberta a quem quiser participar, pacientes ou equipe. Não existe nenhuma ferramenta terapêutica tão eficaz quanto a música. Ele fez uma pausa para recitar em tom musical, como se cantasse. A música oferece encantos até ao coração mais duro. Concorda? Com certeza. Diomedes me perscrutou por um momento. Você toca alguma coisa? Como assim? Qualquer coisa. Triângulo já seria um bom começo. Fiz que não com a cabeça. Não sou muito de música. Eu toquei um pouco de flauta doce na escola quando era criança. E só. Quer dizer que você sabe ler música? Isso já é uma vantagem. Ótimo. Escolha qualquer instrumento. Eu ensino. Sorri e voltei a balançar a cabeça. Acho que eu não tenho muita paciência. Não? Como terapeuta seria bom cultivar a paciência. Quando jovem eu não sabia muito bem se devia ser músico, padre ou médico. Diomedes deu uma risada. E agora eu sou as 3 coisas. Parece mesmo. Sabe de uma coisa? Disse ele mudando de assunto sem esboçar a menor pausa. Fui eu que bati o martelo na sua entrevista. O voto de Minerva, por assim dizer. Eu defendi com unhas e dentes a sua contratação. E sabe por quê? Pois lhe digo, eu vi alguma coisa em você, Theo. Você me lembra a mim mesmo. Quem sabe? Daqui a alguns anos pode ser que o diretor desse negócio aqui seja você. Ele deixou as palavras ressoarem por um tempo, então suspirou. Se isso aqui ainda existir, é claro. Você acha que não? Quem sabe? Pouquíssimos pacientes, uma equipe grande demais. Estamos trabalhando em conjunto com a Fundação para ver se encontramos um modelo mais economicamente viável. O que significa que somos constantemente observados e avaliados, espionados. Como se faz um trabalho terapêutico nessas condições? Você poderia perguntar. Como dizia Winnicott, não dá para fazer terapia num prédio em chamas. Diomedes balançou a cabeça e de repente parecia ter a idade que tinha, cansado, exaurido. Baixou a voz e começou a falar num sussurro meio conspiratório. Eu acho que a gerente, Stephanie Clark, está em conluio com eles. Afinal, é a fundação que paga o salário dela. Fique de olho nela, e você vai entender o que estou dizendo. Achei que Diomedes parecia um tanto paranoico, mas talvez fosse compreensível. Eu não queria dizer nada que me comprometesse, então fiquei diplomaticamente em silêncio por um tempo. Até que... Quero perguntar uma coisa. A respeito de Alicia. Alicia Berenson. Diomedes me olhou de um jeito estranho. O que tem ela? Tenho curiosidade sobre o trabalho terapêutico que está sendo feito com ela. Ela está em terapia individual? Não. Por algum motivo? Foi tentado, e desistimos. Por quê? Com quem ela se consultava? Indira? Não. Diomedes meneou a cabeça. Na verdade, ela se consultava comigo. Sei. O que aconteceu? Ele deu de ombros. Ela se recusava a vir à minha sala, era eu que ia até o quarto dela. Nas sessões,
Alicia se limitava a ficar sentada na cama olhando para a janela. Ela se recusava a falar, é claro. Se recusava até a olhar para mim. Ele jogou os braços para o alto, exasperado. Cheguei à conclusão de que era pura perda de tempo. Acenei positivamente com a cabeça. Imagino que... Quer dizer, fico me perguntando sobre a transferência. Sim? Diomedes me perscrutava com curiosidade. Prossiga. Não é uma possibilidade que ela visse você como uma presença autoritária e, talvez potencialmente punitiva? Não sei como era a relação dela com o pai, mas... Diomedes ouvia com um leve sorriso, como se alguém estivesse contando uma piada e ele já antecipasse o fim. Mas você acha que talvez ela fosse se relacionar melhor com alguém mais jovem? Deixe-me adivinhar. Alguém como você? Você acha que pode ajudar Alicia, Theo? Que pode salvá-la? Que pode fazer com que ela fale? Salvar? Não sei, mas gostaria de ajudar. Gostaria de tentar. Diomedes sorriu, com o mesmo ar de divertimento. Você não é o primeiro. Eu achava que conseguiria. Alicia é uma sirena muda, meu rapaz, que nos atrai para as rochas, onde nossas ambições terapêuticas são feitas em pedaços. Ele voltou a sorrir. Ela me deu uma bela lição sobre fracasso. Talvez você precise aprendê-la também. Eu o encarei com um olhar desafiador. A não ser, é claro, que eu seja bem-sucedido. O sorriso de Diomedes desapareceu, dando lugar a algo mais difícil de compreender. Ele ficou em silêncio por um instante e tomou uma decisão. Vamos ver então, tá bem? Primeiro você tem que ser apresentado a Alicia. Você ainda não foi apresentado a ela, não é? Não, ainda não. Então, por favor, peça a Yuri que tome as devidas providências. E depois me diga como foi. Ótimo. Eu tentava disfarçar a empolgação. Vou fazer isso. Capítulo 7. A sala de terapia era um retângulo pequeno e estreito, vazia feito uma cela de prisão, ou mais até. A janela, gradeada, ficava fechada. Sobre a mesinha, uma caixa rosa-choque de lenços de papel destoava com seu tom alegre. E só podia ter sido deixada ali por Indira. Eu não conseguia imaginar Christian oferecendo lenços de papel aos pacientes. Eu me sentei numa das duas poltronas, surradas e desbotadas. Minutos se passaram. Nenhum sinal de Alicia. E se ela não viesse? Talvez não tivesse concordado em se encontrar comigo. E estaria totalmente no seu direito. Impaciente, ansioso, nervoso. Desisti de ficar sentado. E de súbito me levantei e fui até a janela. Olhei lá para fora por entre as barras da grade. O pátio ficava 3 andares abaixo. Do tamanho de uma quadra de tênis, era delimitado por grandes muros de tijolos aparentes, altos demais para serem escalados, embora sem dúvida alguém já tivesse tentado. Toda tarde as pacientes eram conduzidas até lá para tomar ar fresco por meia hora, quisessem ou não. E neste tempo gelado seria compreensível que oferecessem resistência. Algumas se isolavam, falando sozinhas, ou andavam de um lado para o outro feitos zumbis inquietos, indo a lugar nenhum. Outras formavam grupos, conversando, fumando, discutindo. Chegavam até mim vozes, gritos, estranhas risadas empolgadas. Inicialmente, não vi Alicia, até que a localizei. Estava sozinha encostada na parede do pátio, completamente parada, feito uma estátua. Yuri atravessou o pátio em sua direção. Falou com a enfermeira que estava perto dela. A enfermeira assentiu. Yuri se aproximou lenta e cautelosamente de Alicia, como quem se aproxima de um animal imprevisível. Eu havia pedido a ele que não entrasse muito em detalhes, que apenas dissesse a Alicia que o novo terapeuta da casa gostaria de conhecê-la. Frisei que expressasse um pedido, não uma ordem. Alicia não se mexia enquanto ele falava, mas não assentiu nem balançou a cabeça negativamente, nem deu nenhuma indicação de que o tinha ouvido. Após uma breve pausa, Yuri se virou e se afastou. Muito bem, é isso, pensei. Ela não vem. Foda-se, eu devia ter imaginado. Isso tudo tinha sido uma enorme perda de tempo. E então, para minha surpresa, Alicia deu um passo à frente. Hesitando um pouco, conseguiu se mover atrás de Yuri pelo pátio, até que ambos desapareceram do meu campo de visão. Então ela estava vindo. Tentei controlar o nervosismo e me preparar. Tentei calar a voz negativa na minha cabeça, a voz do meu pai, dizendo que eu não era bom o bastante, que era um inútil, uma fraude. Cala a boca, pensava, cala a boca, cala a boca. 2 ou 3 minutos depois bateram à porta. Pode entrar.
A porta se abriu. Alicia estava no corredor com Yuri. Olhei para ela, mas ela não olhou para mim. Mantinha o olhar voltado para baixo. Yuri abriu um sorriso satisfeito. Aqui está ela. Estou vendo. Oi, Alicia. Ela não respondeu. Não quer entrar? Yuri se inclinou para a frente como se fosse cutucá-la, mas não chegou a tocá-la. Limitou-se a sussurrar. Pode entrar, querida. Pode entrar e se sentar. Alicia hesitava. Ela olhou para Yuri e tomou uma decisão. Entrou na sala, com passos vacilantes. Sentou-se na poltrona sem emitir um som, as mãos trêmulas no colo. Eu pretendia fechar a porta, mas Yuri não se retirava. Baixei a voz. Pode deixar comigo, obrigado. Ele parecia preocupado. Mas vocês estão sozinhos. E o professor disse, eu assumo a responsabilidade. Está tudo certo. Peguei no bolso meu alarme. Está vendo? Eu estou com isso aqui. Mas não vou precisar. Olhei para Alicia. Ela não dava nenhuma indicação de que sequer tinha me ouvido. Yuri deu de ombros, evidentemente insatisfeito. Vou ficar aqui atrás da porta caso precise de mim. Não é necessário, mas obrigado. Yuri se retirou e eu fechei a porta. Coloquei o alarme na mesa. Eu me sentei de frente para Alicia. Ela não ergueu o olhar. Fiquei estudando-a por um momento. O rosto era inexpressivo, vazio. Uma máscara medicada. Perguntei-me o que haveria por trás dela. Fico feliz que tenha concordado em nos encontrarmos. Esperei uma resposta. Sabia que ela não viria. Tenho a vantagem de saber mais a seu respeito do que você de mim. Você é uma mulher famosa. Como pintora, quero dizer. Eu admiro muito o seu trabalho. Nenhuma reação. Mudei ligeiramente de posição na cadeira. Eu perguntei ao professor Diomedes se a gente poderia conversar, e ele teve a gentileza de providenciar esse encontro. Obrigado por concordar em me receber. Hesitei, esperando alguma indicação de que Alicia tinha me ouvido. Um piscar de olhos, um movimento de cabeça, um franzir de senho. Nada. Tentei adivinhar no que ela estava pensando. Talvez estivesse drogada demais para sequer pensar. Eu me lembrei da minha antiga terapeuta, Ruth. O que ela faria? Ruth costumava dizer que somos constituídos de várias partes, umas boas, outras más, e que uma mente saudável é capaz de tolerar essa ambivalência, jogando ao mesmo tempo do lado bom e do mal. O transtorno mental é justamente a falta desse tipo de integração. Perde-se contato com as partes inaceitáveis de si mesmo. Se eu quisesse ajudar Alicia, seria preciso detectar as partes que ela havia escondido de si mesma, para além dos limites da consciência, interconectando os vários pontos da sua paisagem mental. Só assim seria possível contextualizar os terríveis eventos da noite em que ela matou o marido. Seria um processo lento e trabalhoso. Em geral, quando se começa a trabalhar com um paciente, não há nenhuma urgência, nenhum cronograma terapêutico de metas predeterminado. De modo geral, começa-se com muitos meses de conversa. Num mundo ideal, Alicia me falaria de si mesma, da sua vida, da infância. Eu ouviria, aos poucos construindo uma imagem, até completá-la o suficiente para enveredar por interpretações precisas e úteis. Mas nesse caso nada seria dito, nem ouvido, nem as informações de que eu precisava teriam que ser obtidas por pistas não verbais, como minha contratransferência, os sentimentos em mim despertados por Alicia durante as sessões, e por quaisquer informações que eu pudesse extrair de outras fontes. Em outras palavras, eu precisava colocar em andamento um plano para ajudar Alicia, sem saber exatamente como executá-lo. E agora tinha que mostrar resultados, não só para me impor a Diomedes, como também, muito mais importante, para cumprir a missão que tinha com Alicia, para ajudá-la. Vendo-a sentada diante de mim, na confusão mental causada pela medicação, baba se acumulando nos cantos da boca, os dedos agitados feito mariposas sujas, me veio uma súbita e inesperada tristeza. Eu sentia uma pena terrível de Alicia e dos que vivem igual a ela. De todos nós, todas as pessoas traumatizadas e perdidas. É claro, não comentei nada disso com ela. Em vez disso, fiz o que Ruth teria feito. E simplesmente ficamos sentados em silêncio. Capítulo 8. Abri a pasta de Alicia na minha mesa. Diomedes a havia oferecido a mim. Você precisa ler as minhas anotações. Elas vão ajudar. Eu não tinha a menor vontade de passar pelas anotações dele. Já sabia o que Diomedes pensava. Precisava era descobrir o que eu pensava.
mas aceitei por educação. Obrigado. Isso vai ajudar muito. Minha sala era pequena, com pouca mobília, isolada nos fundos do prédio, perto da escada de incêndio. Olhei pela janela. Um passarinho preto bicava um tufo de grama lá fora, desanimado e sem muita esperança. Tremi. A sala estava gelada. O pequeno aquecedor debaixo da janela estava quebrado. Yuri se ofereceu para tentar consertá-lo, mas acrescentou que o melhor seria falar com Stephanie, ou, se isso não desse certo, levar o problema ao encontro comunitário. De repente, eu me identifiquei com Elif e sua luta pela substituição do taco de bilhar quebrado. Comecei a passar os olhos pela pasta de Alicia sem muitas expectativas. A maior parte das informações de que eu precisava estava no banco de dados online. Diomedes, no entanto, como muitos outros integrantes mais velhos da equipe, preferia redigir seus relatórios à mão e, ignorando os insistentes apelos em contrário de Stephanie, continuava a fazê-lo. Daí a papelada na minha frente, com páginas e mais páginas cheias de orelhas. Passei batido pelas anotações de Diomedes, ignorando suas interpretações psicanalíticas um tanto ultrapassadas, e foquei nos relatórios diários das enfermeiras a respeito do comportamento de Alicia. Li os relatórios com atenção. Eu queria fatos, números, detalhes. Precisava saber exatamente no que estava me metendo, com o que teria que lidar, se haveria surpresas pelo caminho. A pasta pouco revelou. Ao ser internada, Alicia cortou os punhos 2 vezes e se feria com qualquer coisa que estivesse ao alcance. Nos primeiros 6 meses, era sempre acompanhada por pelo menos 2 enfermeiras, regime que acabou sendo reduzido a apenas uma. Alicia não fazia o menor esforço para interagir com as pacientes ou a equipe, mantendo-se retraída e isolada. E, de modo geral, as outras pacientes a deixavam em paz. Se uma pessoa não responde quando alguém lhe fala e nunca puxa a conversa, ela acaba sendo esquecida. Alicia havia rapidamente se mesclado ao ambiente, tornando-se invisível. Apenas um incidente chamava a atenção. Ocorreu no refeitório, poucas semanas depois da internação de Alicia. Elif acusou Alicia de tomar o seu lugar. Não ficou claro o que de fato aconteceu, mas o confronto rapidamente se intensificou. Ao que parece, Alicia ficou violenta. Ela quebrou um prato e tentou cortar o pescoço de Elif com um caco. Precisou ser contida, sedada e posta em isolamento. Eu não sabia ao certo por que o incidente tinha chamado minha atenção, mas alguma coisa me parecia errada. Decidi abordar Elif e fazer perguntas sobre isso. Arranquei uma folha de um bloco e peguei minha caneta. Um velho hábito, da época da faculdade. Alguma coisa no gesto de levar a caneta ao papel me ajuda a organizar as ideias. Sempre tive dificuldade de formular uma opinião quando não podia escrevê-la. Comecei a rabiscar ideias, observações, metas, traçando um plano de ação. Para ajudar Alicia, eu precisava entender quem ela era e como era sua relação com Gabriel. Ela o amava? O odiava? Por que se recusava a falar do assassinato ou de qualquer coisa? Nenhuma resposta por enquanto. Apenas perguntas. Escrevi uma palavra e a sublinhei. Alceste. O autorretrato. Por algum motivo ele era importante, eu bem sabia, e entender o motivo seria fundamental para desvendar esse mistério. Essa pintura era a única comunicação de Alicia, seu único testemunho. Dizia algo que eu ainda precisava compreender. Escrevi um lembrete para voltar à galeria e dar uma olhada na pintura outra vez. Anotei outra palavra. Infância. Para entender o assassinato de Gabriel, eu precisava entender não só os acontecimentos da noite em que Alicia o matou, mas também os do passado distante. As sementes do ocorrido naqueles poucos minutos em que ela atirou no marido provavelmente foram plantadas anos antes. A fúria assassina, a fúria homicida, não nasce no presente. Ela tem origem no território anterior à memória, no mundo da primeira infância, com abusos e maus tratos, que vão se acumulando ao longo dos anos até explodir. Não raro contra o alvo errado. Eu precisava descobrir de que forma ela havia sido moldada pela infância, e se Alicia não queria ou não era capaz de me dizer, eu teria que encontrar alguém que o fizesse. Alguém que a conhecesse antes do crime, que me ajudasse a entender sua história, quem ela era e como foi acabar daquela maneira. Na pasta, o parente mais próximo listado era sua tia Lydia Rose, que cuidou de Alicia depois da morte da mãe dela num acidente de carro. Alicia também estava dentro do carro quando o acidente aconteceu, mas sobreviveu.
A menininha deve ter sido profundamente afetada por esse trauma. Eu esperava que Lydia pudesse falar disso. O único outro contato era o advogado de Alicia, Max Berenson. Max era irmão de Gabrielle Berenson. Ele estava numa posição ideal para observar os dois lados. Outra questão era saber se Max Berenson confiaria em mim. Não seria uma atitude nada ortodoxa um terapeuta procurar a família do seu paciente, para dizer o mínimo. Eu tinha a vaga sensação de que Diomedes não concordaria. Melhor não pedir autorização, concluí, para não vê-la sendo recusada. Pensando em retrospecto, vejo que essa foi minha primeira transgressão profissional ao lidar com Alicia, estabelecendo um infeliz precedente para o que viria depois. Eu devia ter parado ali, mas àquela altura já era tarde demais. Sob muitos aspectos, meu destino estava decidido, como numa tragédia grega. Peguei o telefone. Liguei para o escritório de Max Berenson, usando o número que constava na pasta de Alicia. Chamou várias vezes antes que alguém atendesse. Escritório Elliot, Barrow e Berenson, disse uma recepcionista muito resfriada. O Sr. Berenson, por favor. Quem gostaria? Meu nome é Theo Faber. Sou psicoterapeuta no Grove. Gostaria de saber se posso trocar algumas palavras com o Sr. Berenson a respeito da cunhada dele. Houve uma breve pausa antes que ela respondesse. Ah, sim. Bem, o Sr. Berenson só volta para o escritório na próxima semana. Ele está em Edimburgo visitando um cliente. Se quiser deixar seu número, vou pedir a ele que retorne assim que voltar. Dei meu número e desliguei. Liguei para o número seguinte na pasta. A tia de Alicia, Lydia Rose. Ao primeiro toque, alguém atendeu. Uma voz de mulher idosa que parecia ofegante e bastante contrariada. Alô? O que foi? É a senhora Rose? Quem está falando? É a respeito da sua sobrinha, Alicia Berenson. Eu sou psicoterapeuta, trabalho no... Vai se foder. E desligou. Fiz uma careta. Não foi um bom começo. Capítulo 9. Eu precisava desesperadamente de um cigarro. Ao sair do Grove, procurei o maço nos bolsos do casaco, mas não o encontrei. Procurando alguma coisa, eu me virei. Yuri estava logo atrás de mim. Não o tinha ouvido e fiquei meio assustado ao vê-lo tão perto. Estava no posto de enfermagem. Ele abriu um sorriso ao me entregar meu maço de cigarros. Deve ter caído do seu bolso. Obrigado. Acendi um cigarro e lhe ofereci o maço. Yuri fez que não com a cabeça. Eu não fumo. Não tabaco, pelo menos. Deu uma risada. Você parece estar precisando beber alguma coisa. Vamos lá. Eu pago um chopp. Hesitei. Meus instintos diziam que eu devia recusar. Nunca fui de socializar com gente do trabalho, e achava difícil que Yuri e eu tivéssemos muito em comum. Entretanto, era provável que ele conhecesse Alicia melhor que qualquer pessoa no Grove, e suas observações poderiam ser úteis. Claro. Aceitei. Por que não? Fomos a um pub perto da estação, o Slaughtered Lamb. Escuro e sujo, o lugar já tinha visto dias melhores, e o mesmo se podia dizer dos velhos cochilando diante das canecas pela metade. Yuri pediu 2 chopes e nos sentamos a uma mesa nos fundos. Yuri deu uma golada e limpou a boca. Então, me fala de Alicia. Alicia? O que você achou? Não sei muito bem se achei alguma coisa. Yuri me lançou um olhar confuso, depois sorriu. Porque ela não quer ser achada, né? Isso é verdade. Ela está se escondendo. Você é próximo dela. Dá para perceber. Eu tenho um cuidado especial com ela. Ninguém conhece Alicia como eu, nem mesmo o professor Diomedes. Havia um tom presunçoso na voz dele. Por algum motivo isso me irritou. Eu me perguntava até que ponto Yuri realmente a conhecia, ou se estava apenas se gabando. O que você acha do silêncio dela? O que você acha que isso pode significar? Yuri deu de ombros. Acho que significa que ela não está pronta para falar. Alicia vai falar quando estiver pronta. Pronta para quê? Para a verdade, meu amigo. E qual é a verdade? Yuri inclinou a cabeça de leve para o lado, me analisando. A pergunta que ele fez em seguida me surpreendeu. Você é casado, Theo? Fiz que sim. Sou sim. Certo, era o que eu imaginava. Eu também fui casado. A gente veio da Letônia, mas ela não se adaptou como eu. Não se esforçou de verdade, sabe como é? Não aprendeu inglês. De qualquer maneira, a gente não era. Eu não era feliz.
Mas não admitia isso. Eu mentia para mim mesmo. Ele tomou o restante do chope e concluiu o raciocínio. Até que eu me apaixonei. Presumo que não tenha sido pela sua esposa. Yuri riu e acenou com a cabeça negativamente. Não, uma mulher que morava perto da nossa casa. Uma mulher linda. Foi amor à primeira vista. Eu a vi na rua. Levei muito tempo para reunir coragem para falar com ela. Eu costumava segui-la. Às vezes a observava sem que ela percebesse. Eu ficava na frente da casa dela observando, esperando que ela aparecesse na janela. Ele riu. Essa história estava começando a me deixar desconfortável. Terminei o chope e olhei para o relógio, esperando que Yuri entendesse a indireta, o que não aconteceu. Um dia tentei falar com ela, mas ela não se interessou por mim. Tentei algumas vezes, mas ela pediu que eu parasse de ficar importunando. Perfeitamente compreensível, pensei. Eu estava prestes a me despedir, mas Yuri não parava de falar. Foi muito difícil aceitar aquilo. Eu estava convencido de que a gente tinha sido feito um para o outro. Fiquei de coração partido, furioso com ela. Muito mesmo. E o que aconteceu? Apesar de tudo, eu estava curioso. Nada. Nada? Você ficou com a sua mulher? Yuri acenou negativamente com a cabeça. Não. Nosso relacionamento já tinha acabado. Mas eu precisei me apaixonar por aquela mulher para admitir, para encarar a verdade. Às vezes é preciso coragem, você sabe, e muito tempo para ser honesto. Entendi. E você acha que Alicia não está preparada para encarar a verdade sobre o próprio casamento? É isso que está querendo dizer? Talvez você tenha razão. Yuri deu de ombros. E agora eu estou noivo de uma garota muito bacana da Hungria. Ela trabalha num spa. Fala muito bem inglês. A gente tem muito em comum. A gente se diverte bastante. Assenti e voltei a olhar para o relógio. Peguei o meu casaco. Preciso ir. Minha mulher está me esperando. Tudo bem, sem problema. Como ela se chama? A sua mulher. Não sei porquê, mas eu não queria dizer. Não queria que Yuri soubesse nada a respeito dela. Mas isso era uma besteira. Catherine. O nome dela é Catherine. Mas eu a chamo de Kathy. Yuri abriu um sorriso estranho. Vou te dar um conselho. Vai para casa ficar com a sua mulher. Vai para casa ficar com Kathy, que te ama. E esquece a Alicia. Capítulo 10. Fui me encontrar com Kathy no café do National Theatre, em South Bank, onde os artistas costumavam se encontrar depois dos ensaios. Ela estava sentada nos fundos do café com duas outras atrizes, totalmente entretida na conversa. Elas me viram enquanto eu me aproximava. Suas orelhas estão queimando, querido? Perguntou Kathy ao me beijar. E deveriam. Estou contando tudo sobre você para as meninas. Ah, é melhor eu sair então. Não seja bobo. Senta. Você chegou na hora certa. Acabei de começar a contar como foi que a gente se conheceu. Eu me sentei, e Kathy continuou a história. Ela gostava de contá-la. De vez em quando olhava para mim e sorria, como se quisesse me incluir. Mas era só um gesto pro forma, pois a história era dela, não minha. Eu estava num bar quando ele, enfim, apareceu. Finalmente, quando eu já estava desistindo, ele surgiu. O homem dos meus sonhos. Antes tarde do que nunca. Eu achava que aos 25 já estaria casada. Aos 30, teria 2 filhos, um cachorrinho, um enorme financiamento imobiliário. Mas já estava com 30 e poucos anos, e as coisas não tinham saído exatamente como o planejado. Kathy disse isso com um sorriso ardiloso e piscou para as meninas. De qualquer forma, eu estava saindo com um cara australiano. O nome dele era Daniel. Mas ele não queria se casar nem ter filhos tão cedo. Por isso eu sabia que estava perdendo tempo. E a gente tinha saído naquela noite quando de repente aconteceu. O príncipe encantado apareceu. Kathy olhou para mim, sorriu e revirou os olhos. Acompanhado da namorada. Essa parte da história precisava ser muito bem contada para garantir a boa vontade do público. Kathy e eu estávamos saindo com outras pessoas quando nos conhecemos. Dupla infidelidade não é um começo dos mais atraentes ou auspiciosos para um relacionamento, especialmente por termos sido apresentados pelos nossos parceiros da época. Eles se conheciam, não sei ao certo de onde, não me lembro exatamente de todos os detalhes. Talvez Marianne tenha saído alguma vez com o colega de quarto de Daniel, ou o contrário. Também não me lembro muito bem de como fomos apresentados. Mas me lembro da primeira vez que vi Kathy. Foi como um choque. Me lembro dos seus longos cabelos pretos,
dos olhos verdes penetrantes, da boca. Ela era linda, maravilhosa. Um anjo. Nesse ponto do relato, Kathy fez uma pausa e sorriu, buscando minha mão. Você se lembra, Tel? Como foi que a gente puxou conversa? Você disse que estava terminando a pós em psicoterapia. E eu disse que era maluca. Então era uma combinação perfeita. As garotas caíram na gargalhada. Kathy também riu e olhou para mim com sinceridade, ansiosa, os olhos buscando os meus. Não. Falando sério, querido. Foi amor à primeira vista, não foi? Era a deixa para mim. Eu concordei e lhe dei um beijo na bochecha. Claro que foi. Amor de verdade. Isso mereceu um olhar de aprovação das amigas. Mas eu não estava fingindo. Kathy tinha razão. Foi amor à primeira vista. Quer dizer, pelo menos desejo. Embora naquela noite eu estivesse com Marianne, não conseguia tirar os olhos de Kathy. Eu a observava de longe, numa conversa animada com Daniel, até que vi seus lábios formando um vai se foder. Eles estavam discutindo. E pareciam exaltados. Daniel deu meia volta e foi embora. Você está tão silencioso, comentou Marianne. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Vamos para casa então. Estou bem cansada. Ainda não. Eu mal prestava atenção nela. Vamos beber mais alguma coisa. Eu quero ir agora. Então vai. Marianne me encarou com mágoa no olhar. Pegou o casaco e saiu. Eu sabia que brigaríamos no dia seguinte, mas não me importava. Eu me aproximei de Kathy no bar. Daniel vai voltar? Não. E Marianne? Fiz que não com a cabeça. Não. Quer outra bebida? Eu adoraria. Pedimos então mais 2 drinks e ficamos de pé lá no bar conversando. Lembro que falamos da minha formação em psicoterapia e Kathy falou da sua experiência no curso de teatro. Ela não ficou muito tempo, porque no fim do primeiro ano assinou um contrato com um agente e desde então só atuava profissionalmente. Sem saber exatamente por quê, supus que ela seria uma boa atriz. Estudar não era para mim, explicou ela. Eu queria sair de lá e começar logo de uma vez. Sabe como é? Começar o quê? A atuar? Não, a viver. Kathy inclinou a cabeça, me olhando de um jeito travesso com os olhos esmeralda penetrantes sob os cílios negros. E você, Tel? Como você tem paciência de continuar estudando? Talvez eu não queira sair por aí vivendo. Talvez eu seja covarde. Não. Se você fosse covarde, teria ido para casa com a sua namorada. Kathy deu uma risada, surpreendentemente malévola. Eu queria agarrá-la e beijá-la intensamente. Jamais havia sentido tamanho desejo físico. Eu queria puxá-la para mim, sentir seus lábios e o calor do seu corpo junto ao meu. Me desculpa, disse ela. Eu não devia ter dito isso. Eu sempre falo o que me vem à cabeça. Eu te falei. Eu sou meio maluca. Kathy fazia muito isso, alegar insanidade. Eu sou maluca. Eu sou meio doidinha. Eu não bato bem da cabeça. Mas jamais acreditei nela. Seu riso era muito fácil e frequente para eu acreditar que ela tivesse vivenciado o tipo de escuridão que eu havia experimentado. Ela era espontânea. Tinha uma leveza. Kathy adorava viver. A vida era uma constante fonte de diversão. Ao contrário do que dizia, ela parecia a pessoa menos louca que eu conhecia. Perto dela, eu me sentia mais equilibrado. Kathy era americana. Nascida e criada no Upper West Side de Manhattan. Por causa da mãe, inglesa, tinha dupla cidadania, mas nem de longe parecia inglesa. Era clara e decididamente a antítese de uma inglesa, não só na maneira de falar, mas na sua visão de mundo. Tão confiante, tão exuberante. Eu jamais havia encontrado alguém como ela. Saímos do bar e pegamos um táxi. Dei o endereço do meu apartamento. Ficamos em silêncio no breve percurso. Ao chegarmos, ela encostou seus lábios delicados nos meus. Eu me livrei das minhas reservas e a puxei para mim. Continuamos nos beijando enquanto eu tentava encontrar as chaves. Mal tínhamos entrado e já estávamos tirando a roupa, tropeçando até o quarto, caindo na cama. Aquela foi a noite mais libidinosa e feliz da minha vida. Passei horas explorando o corpo de Kathy. Fizemos sexo a noite inteira, até o amanhecer. Lembro que era tudo muito branco. A luz branca do sol entrando pelas bordas das cortinas, as paredes brancas, os lençóis brancos. O branco dos seus olhos, dos seus dentes, da sua pele.
Eu não sabia que uma pele podia ser tão luminosa, tão translúcida. Branco feito marfim com uma ou outra veia visível logo abaixo da superfície, como fios coloridos no mármore branco. Ela era uma estátua, uma deusa grega que ganhava vida nas minhas mãos. E ficamos lá deitados nos braços um do outro. Kathy estava virada para mim, os olhos tão próximos dos meus que ficavam fora de foco. Eu contemplava um mar verde meio turvo. Então, começou ela. Então o quê? E Marianne? Que Marianne? Um esboço de sorriso. Sua namorada. Ah, sim, claro. Eu hesitava, indeciso. Não sei. E Daniel? Kathy revirou os olhos. Esquece Daniel. Eu já esqueci. Mesmo? Kathy respondeu me dando um beijo. Antes de sair, ela tomou um banho. Enquanto estava no chuveiro, liguei para Marianne. Queria dar um jeito de me encontrar com ela, para conversarmos frente a frente. Mas ela ainda estava aborrecida com a noite anterior e insistiu em que resolvêssemos ali mesmo, por telefone. Marianne não esperava que eu rompesse com ela. Mas foi o que fiz, com o máximo de gentileza possível. Ela começou a chorar, ficou transtornada, com raiva. E eu desliguei. Brutal, sim. E cruel. Não me orgulho daquela ligação. No entanto, parecia o mais honesto a ser feito. Até hoje não sei como poderia ter agido de forma diferente. Na primeira vez que combinamos de sair propriamente, Kathy e eu fomos a Kew Gardens. Ideia dela. Kathy não conseguia acreditar que eu não conhecesse o lugar. Você está de brincadeira? Nunca esteve nas estufas? Tem uma enorme, com todo tipo de orquídea tropical, mantida numa temperatura tão alta que parece um forno. Quando eu estava no curso de teatro, ia lá só para me aquecer. Que tal a gente se encontrar lá depois de você terminar as suas coisas da pós? E então ela hesitou, de repente insegura. Ou é longe demais para você? Por você eu iria muito além de Kew Gardens, querida. Bobo. E me beijou. Kathy já me esperava na entrada quando cheguei, com seu enorme casaco e o cachecol, acenando como uma criança empolgada. Vamos, vem comigo. Ela me conduziu pela lama gelada até a grande estrutura de vidro que abrigava as plantas tropicais, abriu a porta e logo entrou. Acompanhando-a, recebi aquele choque da súbita elevação da temperatura, uma avassaladora onda de calor. Tirei o cachecol e o casaco. Kathy sorriu. Viu? Eu disse que parecia uma sauna. Não é incrível? Fomos caminhando pelas trilhas, segurando os casacos de mãos dadas, contemplando as flores exóticas. Eu sentia uma estranha felicidade pelo simples fato de estar com ela, como se uma porta secreta tivesse se aberto e Kathy tivesse me chamado do outro lado. Eu entrava num mundo mágico de luz, calor e cores, e centenas de orquídeas numa deslumbrante chuva de confetes azuis, vermelhos e amarelos. Parecia que eu estava derretendo naquele calor, meus contornos amaciados, feito uma tartaruga saindo ao sol depois de um longo inverno de hibernação, piscando e despertando. Kathy me deu isso. Ela foi meu convite à vida, que tratei de agarrar com ambas as mãos. Então é isso, eu me lembro de ter pensado. Isso é amor. Eu o reconheci sem sombra de dúvida, e sabia muito bem que jamais havia conhecido nada parecido. Minhas experiências românticas anteriores tinham sido breves, insatisfatórias para os dois lados. Quando ainda estava na graduação, eu havia reunido coragem, com a ajuda de uma boa quantidade de álcool, para perder a virgindade com uma estudante canadense de sociologia, chamada Meredith, de aparelho nos dentes que machucavam meus lábios quando nos beijávamos. Seguiu-se uma série de relacionamentos nada inspiradores. Parecia que eu era incapaz de encontrar a ligação especial que tanto desejava. Eu achava que minhas feridas eram profundas demais, que era incapaz de viver uma relação de intimidade. Mas agora, toda vez que ouvia a risada contagiante de Kathy, era atravessado por uma onda de empolgação. Por uma espécie de osmose, acabei absorvendo sua exuberância juvenil, sua espontaneidade e alegria. Concordava com cada sugestão dela, com cada capricho. Nem me reconhecia mais. Estava gostando daquela nova pessoa. Aquele sujeito sem medo em que Kathy me transformava. A gente trepava o tempo todo. Eu me consumia de desejo, perpétua e urgentemente ansiando por ela. Precisava tocá-la o tempo todo, sempre e sempre mais perto. Kathy veio morar comigo naquele mês de dezembro, no meu quarto e sala em Kentish Town.
O apartamento do porão úmido e coberto de carpetes grossos tinha janelas, mas sem vista. No nosso primeiro Natal juntos, estávamos decididos a fazer tudo direito. Compramos uma árvore no quiosque da estação de metrô e a cobrimos de enfeites e luzes que encontramos no mercado. Eu me lembro bem do cheiro de pinheiro, madeira e velas ardendo, e dos olhos de Katy, olhando bem nos meus, brilhantes, cintilando feito as luzes da árvore. Falei sem pensar. As palavras simplesmente saíram. Quer casar comigo? Katy ficou me olhando. O quê? Eu te amo, Katy. Você quer se casar comigo? Ela riu e disse para meu espanto e alegria: sim. No dia seguinte fomos comprar uma aliança e a ficha caiu. Estávamos noivos. Curiosamente, as primeiras pessoas em quem pensei foram meus pais. Queria apresentar Katy a eles. Queria que vissem o quanto eu estava feliz que finalmente tinha escapado, que me libertara. Assim, pegamos o trem para Surrey. Pensando bem hoje, não foi uma boa ideia. Fadada ao fracasso, meu pai me recebeu com a habitual hostilidade. Você está péssimo, Theo, magro demais. E esse cabelo curto, parece um prisioneiro. Obrigado, pai. Também fico feliz em te ver. Minha mãe parecia mais deprimida que o normal. Mais silenciosa, parecendo menor, como se não estivesse lá. Meu pai era uma presença que pesava no ambiente. Agressivo, carrancudo, o olhar furioso. Não tirava os olhos frios e sombrios de Katy. Foi um almoço bastante desagradável. Eles pareciam não ter gostado dela, nem estar particularmente felizes por nós. Não sei por que fiquei surpreso. Depois do almoço, meu pai desapareceu no escritório e não voltou mais. Ao se despedir, minha mãe me reteve por tempo demais, próxima demais, sem firmeza nos pés. Senti uma tristeza terrível. Quando eu e Katy fomos embora, senti que uma parte de mim não foi junto, tinha ficado para trás. Eternamente uma criança, presa. Eu me sentia perdido, sem esperança, à beira das lágrimas. E então Katy me surpreendeu, como sempre. Passou os braços ao meu redor, me puxando para um abraço. Agora eu entendi tudo. E eu te amo muito mais do que antes. E não disse mais nada. Nem precisava. Casamos em abril, num pequeno cartório perto de Euston Square. Os pais não foram convidados, nem Deus. Nada de religião por insistência de Katy. Mas fiz uma oração mental durante a cerimônia. Agradeci a ele em silêncio por me conceder uma felicidade tão inesperada e imerecida. Agora eu via as coisas com clareza, entendia o seu desígnio maior. Deus não tinha me abandonado na infância, quando eu me sentia tão sozinho e amedrontado. Ele guardava Katy na manga, esperando para fazê-la aparecer, como um mágico habilidoso. Eu sentia muita humildade e gratidão por cada segundo que passávamos juntos. Tinha plena consciência da sorte, da incrível felicidade de ter um amor assim, de como era raro, e de que muitos não tinham tanta sorte. A maior parte dos meus pacientes não era amada. Alicia Berenson não foi amada. Difícil imaginar duas mulheres mais diferentes que Katy e Alicia. Katy me dá ideia de luz, calor, cores e riso. Quando penso em Alicia, só me vem escuridão, profundezas, tristeza, silêncio.